Olá, queridos. Eu nem vou me apresentar mais, nem coloquei aqui. Vou pedir para vocês seguirem o canal, né? Ou ajudarem, dar like, essas coisas, porque vou ficar parecendo chato, né? Ficar pedindo toda hora isso, né? Eu estou fazendo essa série, esse aqui é o React número 9. Eu estou reagindo a uma entrevista que o Guilherme Amado fez no ano passado com o Márcio Smelling. Fez, não, fez contra o Márcio Smelling. Então, eu estou deixando esse registro aqui histórico para o futuro, para ver o que estava acontecendo com o jornalismo em 2024, especificamente com esse jornalista. Mas o que ele está fazendo tem em outros lugares. O que ele está fazendo? Ele não está fazendo uma entrevista. Ele está fazendo gente, um tribunal. Ele está agindo como promotor público. Em abril do ano passado, tem tudo contado aqui, só rapidamente. Em abril do ano passado, ele fez uma entrevista absolutamente parcial com as mulheres que acusam Márcio Smelling e mais algumas testemunhas. Uma entrevista com luz, com diretora de cena, super bem trabalha. E aí é obrigado, né? Muito vergonhoso a pessoa fazer uma entrevista parcial e nem sequer tentar ouvir a pessoa que estava sendo acusada. E, de fato, ele mal tenta. Ele manda um e-mail das 6, 7, 8 horas que teve de entrevista dessas mulheres, que tiveram, ele manda meia dúzia de perguntas para o Márcio Smelling por e-mail. Olha, você fez isso aqui, não sei o quê. E o Márcio falou, não, você fez entrevista com elas, vai ter que me entrevistar aqui em casa. E eu quero gravar essa entrevista. Não vou mostrar você, mas eu quero mostrar. E o senhor Guilherme Amado aceita, e é isso que a gente está assistindo aqui. Um jornalista que não faz pergunta. Ele apenas pressiona o Márcio Smelling. Como o Márcio Smelling vai tendo resposta para tudo, ele vai ficando irritado, né? E você vê ele, assistente dele, que está no computador, por isso que ela está com uma voz que até brincaram aqui, falando que parece a professora do Charlie Brown, Olivia Meirelles. Eles querem acusar o Márcio Smelling. É uma coisa, o Márcio Smelling vai tendo resposta para tudo, e eles vão se irritando e meio que perdendo o controle das coisas. E a gente tem aqui essa história lamentável, essa entrevista lamentável, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu ver. Então, vamos lá. Citou. Porque tem um discurso dela o seguinte, que eu escondia as pessoas e mantinha ali para que as pessoas, se não cedessem o que eu queria, então eu prejudicava aquelas pessoas e tal. E a Georgiana é uma que uma hora ela me pergunta assim, você acha que eu devo me apresentar na Globo, apresentar em outros lugares? Assim, cara, eu acho que deve. Como assim se apresentar? Dizer assim, ó, tô aqui, sou atriz, tô na casa, tô à disposição. É normal, você faz essa rodagem, vai em produtor de elenco, fala, tô lá, não tá no ar, tô feliz, mas, pô, pensa em mim. Entendi. Ou discutir a carreira. Com quem que eu posso discutir minha carreira? Eu dei um monte de telefone para ela, falei assim, procura fulano, mas é mais legal procurar esse aqui, vai lá, se apresenta, fala do que você pensa de futuro aqui dentro. Não escondia nenhum caminho de ninguém dentro da TV Globo. Porque eu te falei lá no começo, quem quis sair, saiu, quem quis ficar, ficou, quem tá afim de sair. Tem uma outra atriz que não fala com você. Góes. E isso é uma das coisas que mais me magoou, cara. Porque ela diz que eu tentava fazer ela não trabalhar em outros lugares. E, na verdade, ninguém chamava ela. Se não me engano, Carol Portes. Então, hoje... Olha, gente, só para resumir aqui, basicamente o que acontece com essas acusações, e eu vou descobrindo com o passar do tempo, é que simplesmente elas queriam ser privilegiadas e pelo Márcio Smelling, enquanto um pouco tempo que ele foi diretor, porque antes ele era redator-chefe, ele não decidia a vida das pessoas, mas ele podia tentar, e durante ajudar, tanto que ele pede para uma atriz, que é justamente a Carol Portes, que ela tivesse um papel numa novela. Ela fala, poxa, senão ela vai perder o papel, vai perder o contrato, está acabando. E ele nunca tinha falado isso, ele foi falar nessa entrevista aí, ele falou, nunca falei para não magoá-la, né, para ela não saber que fui eu que consegui que ela trabalhasse no papel. E, de fato, ela trabalha lá há muitos anos na Globo, e só em 2023 que ela consegue um papel numa novela que tinha nome, que tinha uma personagem. Eu acho que era uma costureira, eu não lembro bem. Agora... Olha, por isso que eu falo que essa revisão, eu acredito nela, e eu não deslegitimo, mas ela é muito perigosa, porque você elege um vilão e bota tudo nessa conta. Então essa atriz fala assim, pô, ninguém me chamava, então era por causa dele. Ela me denuncia por assédio. Aí, cara, eu falei assim, não é possível que ela está dizendo isso, que eu não deixava ela trabalhar. Aí eu fui lá, mas
nas trocas, aí tem um momento que ela fala assim, estou pensando em fazer teste para novela. E eu digo para ela, você tem mais é que fazer mesmo. Tem que fazer. Mas mesmo assim, não passou aqui, não passou numa outra coisa. E aí eu sabia que um diretor amigo meu estava começando um novo produto, ligo para ele e falo assim, vem cá, já tinha trabalhado comigo e com ela, eu falo, ó, estou preocupado que o contrato de fulana está vencendo e, pô, ela está sem trabalho nenhum, eu não tenho uma coisa imediata para ela aqui, você não consegue encaixá-la no teu programa aí, na tua série? E ele fala assim, deixa comigo que eu vou resolver. E, de fato, ele encaixou. E ela foi fazer um papelzinho pequeno, mas ganhou uma sobrevida. Ela me ligou para contar. E eu, em nenhum momento, falei que fui eu. Eu só falei na justiça. Porque eu tive que mostrar que ela conseguiu aquele trabalho porque eu pedi. Era justamente o contrário de estar impedindo ela de fazer. Eu pedi que ela fizesse. E não contei para ela na época por causa da autoestima dela. Tem mais uma coisa, né? Ela deu uma entrevista, ela não custa repetir, para o UOL, né? Para aquela Juliana Dalpiva. Afinal, acabou sendo demitida por causa dessa, basicamente por causa disso, em que ela vai lá, né, acusa o Márcio Smelling de imprensar na parede, sair do banheiro com toalha. Imprensar na parede era o fetiche do Márcio Smelling, porque todas falam a mesma coisa. Né? Todas, a mesma coisa. E ela vai na Juliana Dalpiva e fala que a carreira dela foi prejudicada, como ela não cedeu aos avanços do Márcio Smelling, ele tirou do papel. E a dona Juliana Dalpiva compra essa informação e fala, está vendo aqui, esse ano que ela ficou grávida, ele tirou ela do Tá no Ar, acabou com as participações dela, porque ela estava grávida, ele não ia poder ter nada com ela. A Juliana Dalpiva e a própria Carol Portes erraram o ano que ela estava grávida. Ou seja, tudo que era calculado ali, da minutagem, estava tudo errado. Tudo errado. E se você procurar essa entrevista da Carol Portes, no UOL, escreve lá, Carol Portes, Juliana Dalpiva, entrevista, você vai ver um erraminhos desse tamanho, minúsculo escrito, essa matéria tem um erraminhos. E quando você vai, no pé da matéria está escrito, a minutagem desta reportagem foi retirada. A minutagem era a reportagem. Erraram tudo, tudo. E, pelo contrário, depois o Márcio Smelling prova que no ano que ela fica grávida, para não tirar ela do ar, ele colocava participações antigas dela para manter ela. Olha, gente, eu vou falar, queria ter tido um chefe igual ele na minha vida. Eu falei, pô, se eu contar para ela que eu que dei o trabalho, ela vai se achar uma porcaria. E aí, hoje ela me acusa de tentar impedir ela de trabalhar, quando eu estava pedindo para outros diretores para ela trabalhar. Para você ver como é perigoso esse revisionismo. O Sterblich, ele me chamava de meu amigo. O Sterblich muda de opinião porque ele... Por causa de Verônica. Ele fala loucuras na delegacia. Loucuras. Ele está falando do Eduardo Sterblich, humorista. O Sterblich, ele vai lá na polícia, ele é o primeiro a ir acusar o Márcio Smelling, ao ser testemunha de acusação. Só que tem um detalhe, ele não sabia de nada. Vai ele mais duas moças lá, que eu não sei até hoje quem são. Acho que uma era a Tiscarina. E quando lá a promotora, a polícia, pergunta para ele de assédio sexual, se ele não tinha visto, ele fala, não, eu não vi. Mas eu soube pela Verônica Debon, que é a famosa ex-namorada do Márcio Smelling. As outras duas moças que vão lá falam a mesma coisa. Eu não vi, mas a Verônica Debon que foi. Então, o Sterblich, quando ele precisou de ajuda, que a avó dele estava internada, precisava mudar ela de hospital, passar para outra clínica, o Márcio Smelling estava com a filha nos Estados Unidos sendo operada e ajudou. Ele indicou uma clínica, indicou um médico, e aí o cara depois vai lá e acusa o Márcio Smelling de assediador sem ter nenhuma prova. Ele fala coisas que são impossíveis. Mas, assim, nada grave, assim, que eu agarrei alguém. Ele nunca viu nada. Ele nunca viu nada. Mas, assim, ele nunca viu nada ruim de meu. O que ele viu de ruim meu? Ele consegue te dizer alguma coisa que ele viu de ruim? Mas ele fala muito... não, acho que nem foi ele, mas foram as meninas. Depois ele continuou falando que existia no caso dele, específico e da Dani também, que você fazia não sei se a palavra usada foi complô, mas eu vou usar ela, que
você falava mal deles nos bastidores, falava que ele era maluco, que ele era muito aqui, que ele era muito estrela e que ele não é assim. Isso aconteceu mesmo? Não, isso é Verônica no ouvido dele. Exatamente. A Tudo Dani, é Verônica. a Dani, sim, a Dani deu problema. E quando deu problema, eu falei com a Dani. Tenho minhas mensagens com ela, todas, dizendo educadamente que ela estava dando problema. Eu tenho essas mensagens. Quando começou o projeto do Fora de Hora, que ela achava que era plágio do programa dela, que é Furo MTV, o que é uma mentira. O Furo MTV é um plágio descarado de um quadro de 315 anos do Saturday Night Live. Embora você procure hoje no Wikipedia, tem a criadora do Furo MTV, que nada mais é do que um plágio. Quando começa esse projeto do Fora de Hora, que é um programa que não deu certo, ficou só uma temporada com Paulo Vieira, não sei o quê, mesma coisa, ficar na bancada lendo notícia e fazendo gracinha. A Dani Calabresa tinha se separado do Marcelo Adnet, se não me engano, em 2017. E ela entrou numa depressão muito profunda. E começava a pedir ajuda para o Márcio Melling. Olha, eu queria ficar mais na minha casa, eu venho aqui para o Rio, demora 3 dias para gravar 2 cenas, eu estou muito sozinho. E o Márcio Melling realmente tem tudo isso, tem tudo documentado, eu tenho tudo, está nos autos processos. E quando começa Fora de Hora, em 2019, no começo de 2019, ou seja, exatamente 11 meses antes dela acusar o Márcio Melling de assédio moral e não de assédio sexual, depois que a Verônica Debon, de novo, faz a cabeça dela para ela chamar de assédio sexual, ela começa a dar muito trabalho. E eu entrevistei pessoas, tem inclusive em outros podcasts, redatores, atrizes, atores que estavam no projeto Fora de Hora, que falaram que a Dani Calabresa estava simplesmente insuportável de se trabalhar. Porque ela estava muito deprimida, começou a tratar todo mundo com grosseria. Um dos redatores que deu entrevista, eu fiz, é só procurar aqui no meu canal, tem a playlist, né, do caso Calabresa América, ele fala descaradamente, claramente que ela estava insuportável. E muitos outros também, porque ela começou a ser grosseira com as pessoas. Ela queria que o Furo MTV fosse feito com o Bento Ribeiro, lá da MTV. O nome do Bento, que eu até gosto como humorista, o nome dele foi levado para o desenvolvimento e acompanhamento artístico, que é o departamento, sumiu, né, agora, e decidia contratações e mandava para o departamento financeiro, mas simplesmente eles falaram, a gente não quer o Bento Ribeiro aqui. Isso deixou muito irritada a Dani Calabresa, e quando ela descobre que é o Paulo Vieira, tem gente que ouve ela desrespeitando profissionalmente o Paulo Vieira. Tipo, não quero trabalhar com ele, não sei o quê. Ela começa a ser tão grosseira, que um dia, em janeiro de 2019, que um dia junta um monte de pessoas ali e fala para o Melling, ou ela sai ou a gente vai para outro lugar, porque não dá para trabalhar com essa mulher. Inclusive, tem um dia que ela é tão grosseira que um redator fica tão puto, vai embora para a casa dele, esquece o laptop na casa do Márcio Melling. E eu conversei com esse redator. Aí ela é afastada do caso, só que ela acha que o projeto não está andando, só que o projeto estava andando sem ela. Como o projeto é grande, ela nem sabia. Ela vai descobrir que ela não está no projeto só lá para outubro de 2019. Aí tem ela falando isso para o juiz. Quando ela descobre que ela está não está no projeto, aí ela vai acusar o Márcio Melling de assédio moral e depois assédio sexual. É bom, é para isso que serve o React, tá bom? Para tentar contextualizar as coisas. O que dá problema? Mas os diretores que estavam lá, eles falaram que não percebiam com quem trabalhava, que ela era... Que diretores? Sininha e o Mauro e a Sininha. Eu acho que na escolinha ela nunca deu problema mesmo. No Zorro ela deu, o Mauro tá mentindo. Calabresa. Deu. Os diretores convocaram eu convoquei uma reunião porque a Dani me pediu ajuda. Porque a produção estava acabando com ela. Que ela estava ficando a semana inteira no Rio e estava deprimindo, porque ela gravava um dia, depois gravava 3 dias depois, e que ela precisava de um tempo em São Paulo. Eu chamei o Mauro, os diretores, os produtores, e falei, precisamos organizar, eu não gosto de privilégio, mas a Dani está dizendo que está ruim de cabeça. Aí é uma coisa grave. Se a pessoa está dizendo que está ruim de cabeça, a gente tem que intervir. Então vamos fazer dias específicos para ela gravar. Isso é tudo documentado. Aí isso é feito, mas nessa reunião em que a produção e a direção atendem o meu pedido de dar dias específicos para a Dani gravar, os diretores começam a fazer queixas do comportamento da Dani. No processo tem mensagens dela debochando os diretores. E eles fazem várias queixas. Ela não deve estar bem de cabeça mesmo, porque ela deu esse problema, esse. Quando eu chamo ela pro especial de fim de ano, que depois ela acabou não fazendo,
A primeira coisa que ela fala para mim é assim, mas vai ser mais engraçado? E aí depois eu mando uma mensagem para ela, Dani, você não começou o ano bem, Dani, você está reclamando muito disso e daqui. Tudo isso foi falado abertamente, claramente. Mas aí de novo vira aquele negócio de versões também. Eles argumentam que... O Stablish, eu nunca falei que o Stablish é maluco. O Stablish eu resolvi... O Stablish, ele fez o que quis. Ele entrou no Tá No Ar, saiu do Tá No Ar. Tá na Globo até hoje. Quando foi fazer a série com a Tata Werneck, que era da Fernanda Young e do Alexandre Machado, teve o menor problema de entrar e sair. Que é só para combater uma outra coisa que volta e meia fala. Menor problema. Entrou, saiu. Depois, eu convidei ele para fazer o Fora de Hora. Foi uma negociação muito difícil, porque ele estava fazendo novela. Éramos 6. Então, eu tive toda uma negociação com a Globo para que dias que o Edu podia gravar, quando ele podia gravar, só quando estivesse gravando a novela, caracterizar muito ele para sair do personagem da novela e tal. Quando ele vai no primeiro dia de gravação, ele empaca lá, no sentido de não tá legal para mim. Eu respeitei. Falei assim, Edu, não é legal você estar triste trabalhando. Já foi uma lenha para você conseguir, para eu conseguir que você fizesse o trabalho duplo, novela e programa. Se não tá legal para você, não faz o trabalho. Vamos colocar outro no teu lugar. E assim fizemos. Assim. Para ele ficar bem. Depois, a gente ficou um tempo se procurando, tipo, vamos conversar sobre aquilo que aconteceu? Até que um dia a gente sentou na praça de alimentação e falou, pô, eu entendi assim, eu entendi, pô, eu podia ter feito melhor com você, falei para ele, eu podia ter conversado melhor com você, a gente podia ter dialogado melhor antes de você ir pro set, para você não chegar no set se sentindo incomodado. Eu fiz o meu meia-culpa, ele fez o dele, nos acertamos e vida que segue. Ele conta uma história que teve uma crise de pânico durante uma gravação. Eu acho que é esse caso. É esse caso, não foi a crise de pânico. Tudo é culpa dele, né? Estava muito ocupado e ele se sentiu... Tudo é culpa do Márcio Melling. Se ela não conseguiu o convite para fazer uma novela, é culpa do Márcio Melling. Se ela não conseguiu trabalhar no negócio, também não é culpa do Márcio Melling. Se o cara teve crise de pânico, é por causa do Márcio Melling. Se a outra não teve contrato renovado, também é culpa do Márcio Melling. Vocês entenderam? Fizeram o cara de Cristo, né? Crucificaram o cara, jogaram todas as suas frustrações, a minha visão como estudioso de psicologia e da psique humana, jogaram todas as suas frustrações, tudo que elas não aconteceram como atrizes, por exemplo, já que, repito, não existe nenhuma atriz brilhante entre essas que acusaram, né? Entre as 6 que acusaram o Márcio Melling, que nunca tiveram destaque na Globo, mas, por causa disso, da acusação falsa da Dani Calabresa, todas decidiram falar, é culpa dele que eu não tive minha assinatura especial naquele programa, é culpa dele que eu não brilhei em tal novela, é culpa dele que eu não tinha mais tempo no humorístico. Entenderam? É muito fácil, né? Coagido por você a aceitar o convite. Mentira. Vê minha troca com ele, não foi coagido. Na hora teve o desmonte da caracterização do personagem. Não, foi assim, ele chegou lá, me ligaram do set para dizer, o Edu está pedindo uma caracterização que é totalmente diferente do que está planejado. Vocês repararam que não tem, eles não fazem pergunta, né? Eles não fazem pergunta, eles fazem enfrentamento. Isso não é entrevista, entende? Eles têm já a narrativa pronta e o Márcio está se defendendo, respondendo, e isso vai perdendo o controle. E aí começa aquela negociação, diretor na linha, caracterização na linha, o ator na linha. Você vai tentando mediar ali aquela situação. E aí, em determinado momento, ele aceitou a caracterização que a gente tinha, que o personagem que ele estava tentando fazer não era o que a gente tinha escrito. Aceitou, mas ele aceitou e ficou mal. E aí me ligaram de lá e falaram, ele não está bem. Ele está aqui... Aí eu pedi para falar com ele. Mas foi tudo... Cara, isso acontece todo dia no ambiente de televisão. Todo dia. Alguém vai gravar, não se sente bem, não, o personagem não é isso, aquilo, tá. Tem ator que grava 10 capítulos, sai do personagem, que não encaixou o diretor, vai e tira. Isso assim, isso é assédio moral, isso é tudo discutido, conversado, acontece. São desencontros que acontecem. Eu liberei uma atriz uma vez para fazer um filme, deu 5 dias, a atriz voltou pro programa. Ué, mas você não estava liberado um mês? Não, me demitiram do filme, acharam que eu não acertei o tom do personagem. Isso acontece toda hora. Então, se dizer que eu sou um monstro, porque aí em 2020 é meu amigo, eu te amo. 1 ano depois disso? Não. 6 meses depois disso. Mas pelo que eu entendi, esse áudio foi depois de você ajudar ele numa questão... Não. Foi do nada.
Do nada. Cita a mãe e você contou que você Aí ele começa a falar da mãe. Aí eu começo a ajudar. Sim. Depois disso, outro dia, ele me liga para falar da mãe. Depois da Pô, volta. Pede ajuda com a mãe depois desse áudio. Depois desse áudio, outro dia. Não é nem no mesmo Sobre dia. o Mauro, você alguma vez disse ao Mauro Farias que você acha legal demitir funcionários porque as pessoas que ficam se sentem mais gratas de ter ficado e se acham Jamais. Essa é uma mentira que ele contou na justiça também. Eu jamais falei essa frase. Se ele, vamos supor de boa fé, que ele tenha achado que eu falei essa frase. Essa frase surgiu em conversa nossa. Quem falava essa frase é um diretor que já morreu. Não vou falar o nome, porque eu não quero falar o nome do diretor que já morreu. É incrível, né, gente? É incrível a tentativa que é feita o tempo inteiro de acusar ele das coisas, ele ter a resposta, porque assim, você me desculpe, gente, mas se o cara não tem... se está mentindo, o cara ia estar gaguejando, né? Chama o Ricardo Ventura para ver isso aqui, sabe? O cara ia estar gaguejando, falando besteira, voltando atrás, caindo em contradição, nada. E eles não estão se conformando com isso. Já estamos acabando aqui o React 9. Essa frase é de outro diretor que já morreu, que trabalhava no núcleo de humor. E eu achava essa frase um absurdo, como continuo achando. É tão maluco isso que era assim, todas as demissões eram discutidas abertamente entre nós, todas as contratações também, e detalhe, nenhuma pessoa que me acusa aí foi, a não ser a Renata Hitt, né, que saiu da Globo em 2015, foi demitida por mim. Nenhuma. Todas estavam na TV Globo quando eu saí. Eu fui o primeiro a sair. Que pessoa ruim é essa que demite? Pergunta assim, no núcleo de humor, eu estava segurando ali com a Globo demitindo, segurando o núcleo de humor no braço, manejando orçamento, tentando daqui e dali, diminuindo recursos de programa, jogando em talento, discutindo com a TV Globo, porque tinha um sistema de pagamento antigo que não tem mais, que era quando a pessoa é obra certa, quer dizer, é contratado daquele programa, o orçamento é todo do programa, que paga o salário integral. Quando a pessoa é prazo longo, contratada da casa, a Globo paga metade, você paga metade. Então eu estava discutindo com a TV Globo, transformando gente em prazo longo, enfiando gente em tudo que é projeto, para ninguém ficar desocupado, que desocupado na Globo era demissão naquela época. Foi aí que eu pedi para essa outra atriz entrar no programa, Lu Fregolente eu encaixei, tem testemunhas disso. Eu encaixei ela num programa que ela não ia fazer, para evitar dela ser demitida. Encaixei ela assim, ó, tipo... Imagina. Você falou isso agora, eu lembrei de um negócio. Fala, Lucas, você pensou a mesma coisa que eu. Vai lá. Talvez eles vão falar a mesma coisa. Você depois falava isso para ela? Não. Não cobrava. O mais maluco é isso. Porque ela dizia assim... tem essa narrativa de que a gente devia... como é que elas falam? Gratidão excessiva. Juridicamente, eles colocam gratidão excessiva. Não existe nenhuma vez... Eu tenho umas 500 mensagens, tá? Que alguém tenha me falado assim... Isso é a coisa mais absurda de todo esse caso. Sabe o que elas falam? Que ele era legal com elas porque para elas não poderem recusar os pedidos dele. Só que não tem pedidos, né? Tenho aí milhares e milhares de mensagens. Mas essa desculpa, que na verdade ele fingia ser legal para enganar elas, para tirar algum proveito delas. É sério. Vamos lá, terminando. Poxa, muito obrigado pelo que você fez por mim, que eu não tenha falado assim. Obrigado a você. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo seu talento. É verdade. Vamos juntos. Nunca falei assim. Tem que agradecer mesmo, hein? Se não fosse eu, tu tava não. Jamais. Mas não tem uma. Elas também não acusam. Elas falam que elas sentiam que era o quê? Expresso, por isso que fica confusa a questão. Mas assim, não era dito expresso o quê? Eu tô ajudando a pessoa, não cobro nada em troca, não falo nada, não digo você tem que me agradecer. Da onde a pessoa tira que ela me deve alguma coisa? Porque eu ajudei? Essa é uma interpretação completamente malvada, má, distorcida, porque não tem uma. Elas não conseguem apresentar uma mensagem, nada, um áudio que diga assim, tem que me agradecer mesmo. Se não fosse eu, tu tava na rua. Não tem. No caso da Renata, ela fala. No caso da Renata tem esse dia que eu falei, consegui segurar. Gente. A gente tava conversando e escapou. Eu falei, consegui segurar, essa aqui não deu. Era um desabafo, assim. Como eu desabafo outras vezes. Com a Dani eu desabafo. Ela não apresenta, mas eu tenho vários desabafos com a Dani, assim, que eu achava que era minha amiga, né?
A Dani eu conversava da Verônica. Ele chega a lamentar um dia que uma pessoa estava saindo lá e falou, não deu para segurar tal pessoa, né? Que droga, alguma coisa assim. Ah, gente. Falava, pô, cara, não contei isso da Verônica pra ninguém. Eu tava ali como amigo com a Dani. Tem uma hora que eu falo assim, pô, tá doendo muito demitir tal pessoa, tá doendo muito demitir tal pessoa. Tem essas conversas. Isso significa que... Isso significa, olha, tô demitindo fulano, então não tô demitindo você, então... Sabe, são interpretações totalmente distorcidas. Elas interpretam agora do jeito que elas quiserem. Tá bom, gente, esse aqui é o React 9, né? Estamos terminando, deixa eu ver quanto falta essa entrevista. Falta meia hora. Estou fazendo essa série aqui, então eu agradeço vocês que estão assistindo aqui, tem gente que está gostando muito. Os cliques nessas entrevistas são poucos, né? Não tem muito, mas afinal não é só clique que eu estou atrás, eu gostaria de deixar algum legado aqui como jornalista e dizer que eu não me considero melhor absolutamente que ninguém, eu sou mesmo jornalista desde que eu comecei na profissão. Talvez lá em 91 eu era meio, sabe, meio desmiolado quando eu começo, mas depois eu entendo qual é o espírito do jornalismo e eu faço esse jornalismo até hoje. Cometo erro, mas jamais agiria com um entrevistado desse jeito, né? Isso não é uma entrevista, isso é uma inquisição. Eles não estão agindo como repórteres, estão agindo como capatazes das mulheres que acusaram o Márcio Neto, tá bom? Então, em breve, mais um React. Obrigado para quem está gostando e quem não está gostando também desse seriado. De segunda a sexta, o nosso Jornal dos Feltrinhos.